No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou. Tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, a liturgia de hoje é um texto extremamente provocativo. São Mateus, ao escrever, ao narrar esse fato ocorrido, São Mateus, ele nos mostra, nos apresenta duas pessoas de muita fé. Duas pessoas seguras do que esperavam, do que traziam consigo em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Duas pessoas que tinham uma fé profunda no Senhor, acreditavam verdadeiramente nele. E só aqui já vem o grande apelo para esse dia. Como anda a minha fé? É algo que nós precisamos nos perguntar. Não a fé do outro, não a fé de uma multidão, mas a nossa fé. Como ela anda? Como temos tratado das coisas de Deus por meio de nossas vidas? Como temos tratado de todas as coisas que permeiam o nosso dia a dia como cristãos, sendo cristãos? Como é que nós estamos agindo, reagindo? Será que temos tido a coragem de vivermos realmente conforme nosso chamado? E aqui,
não é uma pergunta para nos atacar, para nos diminuir, para nos incapacitar. A pergunta que nos leva a Deus e nos leva a refletir como estamos perante Ele, sempre tem a intenção de fazer o nosso coração se voltar para o Senhor. É a conversão. Conversão diária. Conversão que é necessária para todos nós. Pois precisamos sempre estar nesse caminho de volta, de busca ao Senhor. E a fé é o fundamento da esperança. A fé é o fundamento de nos depositarmos em Deus. É necessária a fé para a gente conseguir alcançar o Senhor com as nossas vidas. Para que a gente, alcançando o Senhor, tenha tamanha confiança nele e nos deixemos ser conduzidos por ele. Sem amarras. É como um corpo lançado no rio. O rio vai percorrer seu curso. E aí vamos pôr aí um barquinho, por exemplo, se ele não tem leme, se ele não tem motor, ele vai seguir o curso do rio. Assim deve ser a nossa vida, mas para isso precisamos ter fé. E aí a gente vê estas duas pessoas narradas no Evangelho. Primeira pessoa perdeu a filha morreu. Mas ele tem tanta crença no Senhor. Uma pessoa que sabe que Jesus é o enviado de Deus. Certamente, uma pessoa que viveu a experiência de saber que Cristo é o Filho de Deus. Então ele tem a certeza de que ao simples fato de Jesus colocar a mão na sua filha, ela reviverá. Gente, é admirável esse tamanho dessa fé. E Jesus se sente impelido de fazer cumprir aquilo que aquele seu filho lhe pede. Porque aqui é interessantíssimo. Quem se levanta e quem segue é Cristo. Cristo segue aquele homem. Porque viu ali uma pessoa de fé inabalável. Que a gente possa pedir a Deus que a gente tenha esse coração com uma fé profunda, com uma fé que não se abala independente da situação e que se deposita em Deus. Ele é o cuidador. A ponto de nós não nos afastarmos mais do Senhor. Porque mesmo se nós caminharmos no movimento de afastar do Cristo, a nossa fé vai fazer a gente retornar. E no final, uma pessoa que não tinha basicamente vida. Não podia se relacionar com ninguém, não podia encostar em ninguém. Tudo que ela tocava se tornava impuro por 12 anos. E essa pessoa, provavelmente, estava ali no limiar da sua esperança. Ela ouve, ela fica sabendo do caminho do nosso Senhor e ela se coloca no movimento de, se eu encostar no fiozinho de nada que tiver do manto dele, eu serei curado.
uma atitude que demonstra o tamanho da fé dela em Jesus e o profundo respeito ao Senhor. Porque na visão dela, ela tocar Jesus, ela não poderia, porque Jesus é santo demais. E ela tornaria aquela pessoa, no caso Jesus, impura. Que nós também tenhamos esta fé que nos leva ao encontro do Senhor, nos leva a alcançar o Mestre, reconhecendo que Ele é o nosso tudo, reconhecendo que Ele tem a condição de nos transformar, de nos curar, e que o seguimento deve ser a Ele, nem mesmo a nossa vontade. Ela poderia, não, eu preciso de cura, eu encosto nele lá, o problema é dele. Não. Ela dá a oportunidade do Senhor fazer ou não fazer, porque ela é delicada, ela fica só na borda do manto. Que a gente tenha essa coragem, mesmo no movimento de tanto sofrimento, ter a coragem de se lançar no Senhor, entendendo que o poder é a Ele. E que eu apresento a minha necessidade confiando no amor que Deus tem por mim. Que a gente possa viver nesse caminho e pedir ao Senhor que vá moldando, vai transformando, vai reformando a nossa vida, nos dando a coragem de crer no nosso Deus, nos dando um coração incapaz de se afastar do Senhor, pois é Ele o grande tesouro das nossas vidas. Te convido a entregar nesse dia em especial as suas necessidades que precisam ser curadas, os seus impossíveis, mas entregue, dando a Deus a condição de fazer conforme a vontade dele. Hoje nós tivemos uma pessoa que perdeu a sua filha, a outra que não tinha condição de viver mais, pois não poderia ficar nem próximo, encostar em ninguém. Realidades duríssimas, mas que tiveram a coragem de se aproximar do Senhor. Aproximemos do Senhor e dali não afastemos. Querido Jesus, muito obrigado por suas palavras. E para que a gente tenha essa fé inabalável, nós nos entregamos a Ti e suplicamos. Fica conosco, Senhor, pois precisamos de Ti. E envia o Teu Santo Espírito sobre todos nós. Amém.